Glória a Deus, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Jesus. Vamos entrando dando glória, adorando ao Senhor, exaltando o nome do Cordeiro de Deus que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Uma boa noite para todos nós na presença do Senhor. Nós vamos estar fazendo uma oração daqui a pouquinho, vamos estar orando a Deus, buscando a presença do Senhor, falando com Deus a favor da nossa família, da nossa casa, da Igreja de Cristo, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que já estão entrando aqui. Graças a Deus. Quero orar pela sua casa, pelos seus filhos, pela esposa, pelo esposo, pelos parentes, familiares que estão próximos, aqueles que estão distantes, para que a graça de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia possa alcançar todos os nossos irmãos, né? Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Gil, né? Pela vida da irmã Célia, paz do Senhor, irmã Célia, irmã Beatriz. Deus abençoe os nossos irmãos. Se você tiver seus pedidos de oração, pode fazer seus pedidos de oração aí, que nós estaremos daqui a pouquinho, daqui uns 2 minutinhos, nós estaremos orando a Deus, buscando a presença do Senhor. E depois nós estaremos pregando a palavra do Senhor nosso Deus, né? Se você tiver condição de estar entrando, adorando, exaltando o nome do Senhor e permanecer aí até a gente dar o final com a palavra de Deus. Deus tem algo muito especial para nós nesta noite, né? Deus abençoe, glória seja dada a Jesus. Estaremos levantando um clamor pelo nosso Brasil, pela nossa sociedade. Estaremos levantando um clamor pelas pessoas que estão trabalhando de linha de frente neste momento aqui do Covid-19, o coronavírus, né? Orando pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem, pelos médicos, orando por todas as pessoas que de forma direta ou indiretamente estão trabalhando de frente, né? Esse momento de pandemia. Vamos orar a Deus para que o Senhor Jesus também venha repreender todo o mal, toda a fúria, todas as forças maléficas, né? Que quer aproveitar a oportunidade deste momento de pandemia para levar as pessoas à angústia, à tristeza, à morte, à loucura, ao desespero, ao medo, né? Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, possa acalentar o coração dos nossos irmãos, apaziguar, né? Uma tempestade espiritual que muitos estão passando neste momento, né? São muitos os nossos irmãos que estão passando um processo difícil. As nossas igrejas, tanto no Ministério São Bernardo, como as nossas igrejas co-irmãs, independente da denominação, quando nós estamos aqui, orando aqui na live, que não tem um propósito só dirigido a uma determinada placa de congregação, ou uma determinado ministério, não. Nós estamos aqui, a nossa live tem um propósito, né, de engrandecer o nome do Senhor e de orar por todos. Apresentar todos na presença de Deus, nosso irmão Ginaldo, Deus abençoe, a minha irmã Daniela também, glória a Deus. Com toda certeza o Alisson deve estar aí também orando conosco, né? Manda paz pro Jonas, irmã Célia, fala que eu tô com saudade dele, viu? Manda paz pro irmão Jonas, que Deus em Cristo abençoe vocês e os seus filhos, viu? E a igreja do Sítio dos Viana, Avenida São Bernardo, a minha mãe também, a irmã Ivanete Brito também está aqui acompanhando-nos também. A nossa irmã Sônia, que sempre tem nos acompanhado aqui na intercessão, na oração. Que Deus abençoe. Nosso irmão Souza, juntamente com a irmã Helena, um grande abraço. Os nossos irmãos aqui também de Sorocaba, da igreja aqui de Sorocaba. Toda a juventude, toda a mocidade, as crianças, os adolescentes.
os obreiros, né, os presbíteros, diáconos, cooperadores que têm trabalhado comigo aqui na cidade de Sorocaba. A minha nora, irmã Daniela, que Deus tenha misericórdia dela, da sua mamãe, que possa consolar os seus corações. Teve uma grande perca, né? Recentemente, perdeu o papai. Que Deus possa consolar o coração da irmã Daniela e de muitas pessoas que têm perdido seus entes queridos, né? A irmã Alzira, por exemplo, que congrega aqui conosco, também perdeu alguém muito querida da sua família e estaremos orando pela sua vida, pela sua família. Os nossos irmãos lá da igreja do Núcleo Santa Cruz, no pastoreio do pastor Hélio Machado, né? Deus abençoe os nossos irmãos da igreja do Santa Cruz, nosso irmão Fábio, paz do Senhor Jesus, Fábio, glória a Deus. Faz tanto tempo que eu não vejo esse Fábio, né, Fábio? Deus abençoe, Fábio, em nome de Jesus, que Deus possa dar graça ao nosso irmão. Estaremos levantando um clamor também pela nossa juventude, os adolescentes, as nossas crianças, como as crianças têm sido bombardeadas pelo inferno, meus irmãos. Né? As nossas crianças que no período da puberdade têm sido bombardeadas por esses dados inflamáveis do inimigo que tem vindo da pedofilia também, né? Que de forma oculta ou presencial tem atacado muitas nossas crianças. Vamos orar para repreender esses demônios. E aonde não for demônio, for ser vergonhoso, que Jesus, né, possa trabalhar na vida de cada sujeito desse. Deus abençoe a irmã Adriana Barbosa. Glória a Deus. Se não me falha a memória, lá da igreja do Núcleo Santa Cruz. Deus abençoe aos nossos irmãos. Irmão Souza, manda um abraço e a paz para a irmã Helena, viu? Deus abençoe também o senhor. Davi Vitorino, paz do Senhor, Davi. Deus abençoe a sua vida também, queridão. Em nome de Jesus. O Ginaldo que também está nos acompanhando. Eu quero interceder por todos vocês. Temos muito que orar, temos muito que apresentar diante do Senhor. Não é só uma pessoa, não é só uma vida, são várias famílias. E vou repetir, a minha ênfase hoje na minha oração é pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, né? Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças e possa arrancar das garras de Satanás. Vamos orar também pela área da educação, os professores, a pedagogia, né? Todos os professores, vamos orar por eles que têm afastado de uma forma um pouco indireta por conta desse momento de pandemia. Que Deus tenha misericórdia da vida deles. Abençoa também o nosso irmão Jairo, né? O Arthur, a irmã Elisama. Deus abençoe os nossos irmãos que sempre tem também nos acompanhado. A irmã Rosemary, essa irmã Rosemary é minha prima e mora lá em Sertânia, Pernambuco. Deus abençoe você e toda a sua família, viu, irmã? Carlos Alberto, Deus abençoe Carlos Alberto Sadenberg. Deus abençoe a sua vida, queridão, em nome de Jesus, que também recentemente teve uma grande perca, perdeu a sua digníssima esposa. Que Deus possa consolar o coração do servo do Senhor. Glória seja dada a Jesus. A irmã Nilza e o Eliseu, que também sempre estão ligadinhos conosco aqui. Glória a Jesus. Nós estaremos levantando um clamor, uma oração. Já pegou seus pedidos de oração? Você que está desempregado, passando por um processo difícil, o Senhor Deus tem um controle de todas as coisas. Tem um controle da sua vida, tem um controle da sua casa. Nada acontece por acaso, nem no Brasil, nem no mundo, nem na nossa vida particular. Glória seja dada ao nome de Jesus. Existem vários exemplos na Bíblia Sagrada de personagens bíblicos que passaram processos muito difíceis até debaixo de uma permissão de Deus. Os adversários, nações inimigas e ímpias se levantou contra a nação de Israel, a nação escolhida, o povo adquirido, o povo de Deus. E dentro de um momento permissivo, Deus permitiu, mas ao mesmo tempo que Deus permitiu, Deus dava também a solução. Glória seja dada a Jesus. E nessa oração, eu quero que você ore confiando em Deus. Confiando, tendo certeza e convicção que Deus é fiel para responder às suas orações. Pastor, eu tenho um pouco fragilizado na minha fé. Mas o pouquinho que você tem aí, exerça agora neste momento. Nós vamos levantar um clamor na presença de Deus. Quero orar pelo seu casamento. Satanás não vai destruir o seu casamento. Satanás não vai destruir a sua família.
Tem um Deus com as mãos toda poderosa sobre a sua casa, sobre o seu casamento e sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos. Quero apresentar os pais que estão passando por dificuldade com os filhos, que Deus tenha misericórdia. Irmã Maria José, Irmã Marlúcia, que está lá em Açucena, sempre nos acompanhando. Irmã Lúcia, faz um favor para mim, uma gentileza, minha querida irmã. Manda a paz aí pro meu irmão Ezon, né? Que completa ano no mesmo dia que eu. E também para os seus papais, papai e mamãe, que quando nós estivemos aí, né? Tivemos a oportunidade de estar em Açucena, nos recebeu de forma carinhosa, né? Que Deus abençoe esta família no nome de Jesus. A irmã Arlete, Deus abençoe a irmã Arlete também, lá da igreja do Baeta Neves, né? Eu quero orar com os nossos irmãos. Quantos têm pedido de oração e quer apresentar diante de Deus? Antes de nós pregarmos uma palavra, nós vamos levantar um clamor. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Oração é um sinal de intimidade com Deus. E hoje, inclusive, a palavra que Deus pôs ao meu coração nos ensina, né? Em 3 atitudes benéficas, 3 características maravilhosas para nós nos relacionar melhor com Deus, né? Hoje a palavra está direcionada à oração, relacionamento, busca, né? Uma proximidade mais com Deus. Então daqui a pouco nós estaremos pregando a palavra. Quem quiser orar comigo, vamos orar nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em rápidos momentos, mas também é momento de nós estarmos momento de oração. Senhor Jesus, não vai ser por muitas horas, também não vai ser por muitos minutos, mas este momento que nós reservamos em todas as nossas lives, orando pela igreja de Sorocaba, orando pela igreja do Ministério São Bernardo do Campo, orando por todos os ministérios, ó Senhor Jesus, aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço e o Senhor conhece, orando pelos pastores, pelos missionários, pela igreja que está embutido dentro da janela 10x40 e passando por perseguição, orando pela nação brasileira, orando, Senhor Jesus, pelos profissionais da área da saúde que estão, Senhor Jesus, de frente deste momento de pandemia, passando este processo tão difícil, se cuidando, meu Deus, mas alguns deles sendo acometidos com esta enfermidade. Senhor Jesus, eu quero orar por todos os estados do nosso Brasil, por todos os municípios, por todos os governantes. Eu quero orar para que o Senhor Deus possa sustentar a nossa família, guardar a nossa família, guardar os nossos filhos, guardar a esposa, guardar, Senhor Jesus, os nossos irmãos, que, Senhor, pelo momento, até por uma questão permissiva do Senhor, tem passado tanto processo difícil em tantas áreas das suas vidas, na área financeira, na área material, na área espiritual, na área emocional. Quantas pessoas que estão participando conosco nesta live, e quantas pessoas não participaram e, Senhor, acompanharam depois dessas lives compartilhadas pelos nossos irmãos, tiveram, Senhor, o prazer de ouvir a mensagem da Tua palavra e orar conosco, Senhor, no Teu nome, o Teu nome que está sobre todo nome. Jesus, o Senhor que é o advogado por excelência, toma a causa desta mulher, toma a causa deste homem, toma a causa desta mulher que cuida da sua casa sozinho, deste marido que cuida do seu lar também sozinho, ou esse casamento, Senhor, que tem vivido momentos difíceis, momento de apedrejamento, momento de calamidade, de angústia, de tristeza. Eu quero orar para que o Seu Teu Espírito Santo possa arrancar toda angústia, toda tristeza daqueles que entraram agora, ou daqueles que vão entrar um pouco mais para frente, ou depois de um dia, 2 dias, como tem acontecido com as nossas lives. Essas pessoas que abrem sala de vídeo agora ou compartilha. Quantas pessoas eu tenho visto pedindo oração depois para mim, Senhor, durante a semana, durante os dias, até mesmo à noite, pelo WhatsApp, pelo Instagram, tem pedido intercessão pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Quantas pessoas, sem eu precisar citar nome,
tem apresentado o seu lar porque tem se encontrado um lar rachado ou em destruição, ou vivendo um momento de desemprego, ou vivendo um momento, Senhor, insolúvel da sua vida. Mas eu creio, Senhor, na oração, no poder do teu nome. Eu creio que esta pessoa que está acometido com enfermidade, independente qual seja essa enfermidade, Senhor Jesus, eu sei que existe o propósito que o Senhor não cura, mas existe o propósito que o Senhor quer curar. E o Senhor deseja que nós oramos desta forma para que haja cura, para que haja restituição da saúde. Todos quantos estão entrando nesta live e estejam enfermos, eu quero orar no teu nome, Senhor. Não é no nome da denominação, mas é no nome de Jesus, para que haja cura, para que haja restituição. Eu quero orar, Senhor Jesus, por este momento tão difícil que estamos atravessando. Este momento difícil, meu Pai querido, que a tua igreja está passando. Senhor Jesus, o nosso dilema e o posicionamento e a forma que a igreja tem que se posicionar neste momento, Senhor, não é atacando nas redes sociais, não é atacando o governo, não é atacando os homens nem as mulheres. O momento que a igreja tem que se posicionar é o momento de oração, é o momento de súplica, é o momento de clamor. O nosso posicionamento, o posicionamento da igreja é que mesmo exausto, mesmo angustiados, mesmo triste ou abatido por algum problema, nós intercedemos não só por nós, não só pela igreja que nós congregamos, mas intercedemos também pelo nosso Brasil, intercedemos pelo mundo, intercedemos por pessoas que nós conhecemos, como também pessoas que nós não conhecemos. Jesus, eu oro para que neste momento o Senhor cura, meu Deus, a pior doença que existe, que é a doença da alma, que causa tristeza, mesmo no coração ou na vida de alguém bastante abastado, alguém que tem casa, alguém que tem carro, mas essa doença, ela ataca a alma do ser humano e traz angústia constantemente, de dia e de noite, ao mesmo tempo trazendo um transtorno a ponto dessa pessoa pedir e desejar a morte. Eu repreendo o espírito da morte que tem assoprado nos ouvidos das pessoas, inclusive dos adolescentes e dos jovens. Senhor, eu quero orar para que o Senhor venha expulsar do nosso meio, da nossa sociedade, esse espírito da pedofilia. Repreende esse demônio, repreende a vergonhice que existe na vida de muitas pessoas que querem atrapalhar, que querem interromper o crescimento sadio e saudável das nossas crianças. Protege as nossas crianças, guarda os nossos filhos. Ó Espírito de Deus, eu quero interceder pelas famílias, eu quero interceder por essa pessoa que está cancerosa, eu quero interceder por essa pessoa que está com enfermidade que para a medicina não tem jeito, eu quero interceder por essa pessoa que pegou a enfermidade do Covid-19, o coronavírus, que o Senhor repreenda, ou outra enfermidade que tem trago dor, que tem trago angústia, pessoas que neste momento possam estar ouvindo ou ouvirão esta live, Senhor, porque estão no leito da UTI, no hospital, ou acamados na sua casa, debaixo dos cuidados dos familiares. Senhor, este pai de família que se encontra desempregado, este homem, esta mulher que tem uma angústia que anoitece com ela e amanhece com ela, esta mulher, este irmão ou esta irmã que tem dúvidas sobre a sua salvação, que tem dúvidas sobre esse processo que está passando na tua presença. Olha, Senhor Jesus, por conta de tanta circunstância, tem criado dúvidas no coração desta mulher e deste homem. Ó Deus santo, Deus poderoso, ó Deus justo, Deus verdadeiro, acalenta esta dor, tira esta dor da alma deste homem e desta mulher, esta dor que não tem fim, ó Deus, esta angústia que não tem fim. Eu quero interceder, Senhor, para que eles saiam deste culto, nesta live, ó Deus, com o coração apaziguado, com o coração alegre. Entrega meu irmão, minha irmã,
irmã, neste momento de oração, estenda as suas mãos, entregue nas mãos do Senhor todas estas causas, todas essas pelejas, todas essas porfias, tristeza, angústia que está no coração desta mulher, que está no coração deste moço, que está no coração deste homem. Eu repreendo nesta oração agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Neste nome tem poder. Aqueles que adentrar nesta live, ou no começo, ou no meio, ou no fim, que sejam impactados pela tua presença, para a glória do teu nome. Que a palavra traga restauração, traga renovo, traga restituição, traga libertação, traga cura. Eu sei que muitos que estão me acompanhando nesta noite, ou acompanharão depois, estão agora orando comigo, estão intercedendo comigo. Ó Deus, que essa intercessão entre na sala do teu trono. Permita, Senhor, que este momento de oração, que este momento de clamor, entra na tua presença. Senhor, eu quero repreender, Senhor Jesus, toda a fúria do adversário contra a nossa família, contra a nossa vida. Eu sei que o Senhor já tem nos guardado, tem nos protegido. Ó Deus querido, muito obrigado. A nossa oração também é de agradecimento, a nossa oração também é de louvor e de adoração ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu quero apresentar, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos nesta noite, no nome precioso e maravilhoso de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Sara Regina, irmã Eli Santos, a irmã Alessandra, juntamente com o nosso irmão Roberto, né? Deus abençoe os nossos irmãos, nossos amigos, né? Deus abençoe a irmã Michele, o Vânio, que Deus visita a sua casa, a sua família ainda mais na presença de Deus. Queridos irmãos, eu tenho certeza que da mesma forma que eu tenho sentido a presença de Deus aqui, Deus quebrou laço aí, viu? Deus quebrou laço aí dentro da sua casa, no caminho que você tem andado. As mãos poderosas do Senhor estão sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia tão somente nisso, viu? As bênçãos do Senhor estão sobre a sua casa, sobre a sua família. Diga amém comigo, glória a Deus. Quero ler nesta noite com vocês, quero que você acompanhe a leitura comigo. No Evangelho segundo escreveu São Lucas. Glória seja dada a Jesus. Evangelho de Lucas, ou no celular, ou com a sua Bíblia aberta. Abra comigo, por gentileza. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Presbítero Wagner, irmã Patrícia. Deus abençoe os nossos irmãos da Igreja do Sítio dos Vianas, do Baeta Neves, do Núcleo Santa Cruz. Deus abençoe os nossos irmãos lá de Sertânia, Pernambuco, de Londrina. Minha irmã Lina também, lá dos Estados Unidos, que sempre tem acompanhado esta live e também tem sido abençoada por Deus e pela vida que o Senhor Deus tem entregado. Glória a Jesus, ela tem entregado a sua vida nas mãos do Senhor, ela e seu esposo. Lucas capítulo de número 11. Glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos ler, glória seja dada a Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, o versículo, deixa eu ver aqui. Glória seja dada ao nome de Jesus. Só um minutinho aqui, irmãos. Glória a Deus. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso. Lucas capítulo 11. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Versículo de número 5 em diante, né? Lucas capítulo de número 11, versículo de número 5. Lucas capítulo 11. Oh Deus soberano, graças a Deus. Versículo 5 em diante, né?
Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante, aqui nesse momento aqui Jesus está chamando a atenção dos discípulos para um ensinamento. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Glória a Deus. Você que gosta de anotar nas nossas lives, eu sempre enfatizo alguns textos, alguns versículos, em outras passagens, você pode fazer as suas anotações. Queridos irmãos, para nós entendermos perfeitamente a parábola do amigo importante, ou melhor dizendo, a parábola do amigo importuno, né? Precisamos recuar um pouquinho para o capítulo anterior de Lucas, que é o capítulo de número 10, do versículo 25 e versículo de número 37, do capítulo 10. Jesus ali ele trata do tema amar o próximo. Se você pegar o capítulo número 10, para mim entender esse capítulo número 11, o que Jesus está falando sobre o amigo importuno, porque a parábola do amigo importuno faz-nos, é bom nós entendermos isso, refletir acerca do nosso relacionamento com Deus. A oração é o centro dessa relação. Eu vou repetir. A parábola do amigo importuno faz-nos refletir acerca do relacionamento que temos com Deus. E o ponto principal, um dos temas principais desta parábola do amigo importuno é a oração, que é o centro dessa relação. Por isso que existem muitas pessoas que estão perdidas, não estou falando só simplesmente neste momento de pandemia que estamos vivendo. Tanto é que existe muitos ensinos, muita pregação que está só dando volta, e eu sei que você está cansado, como eu também estou cansado, só eu ouvir de isolamento ou pandemia. Mas antes de existir todas essas coisas, já existiam muitos irmãos perdidos espiritualmente, até acerca da sua vocação com Deus e de um processo que estão passando na presença do Senhor. E na hora de tomar qualquer tipo de decisão, procura um conselho do amigo, do pai, da mãe, que eu respeito muito, e também acho que deve também dar uma atenção ao conselho do pai, da mãe, do esposo, da esposa. Porém, o servo de Deus, ou aquele que teme a Deus, vai perceber que nesse tema e nesse texto, que Jesus, no capítulo de número 10, vai iniciar uma narrativa falando do amor ao próximo. Na sequência, ele vai enfatizar a partir do versículo de número 1 ao 13 do capítulo 11, que antecede o versículo que nós lemos, o versículo 5 do capítulo 11, ele vai falar sobre as palavras do Senhor.
E por último, a orar corretamente, que são coisas que evidentemente andam junto. Amar o próximo, ouvir as palavras do Senhor e orar ao Senhor Jesus de forma correta. Então, para mim entender a parábola do amigo importuno, eu preciso entender essas três características que são unidas e que andam juntos. Grave ou anote aí no seu caderno de anotação. Primeiro, desde o capítulo número 10, do versículo 25 ao versículo número 37, Jesus trata do tema amar o próximo. Na sequência, entre os versículos 38 e 42, você que está com a Bíblia aberta, Jesus ele vai dar ênfase na importância de se ouvir as palavras do Senhor. Porque tem muitas pessoas que vão enfatizar, como eu enfatizo, emprego, ensino sobre o amor ao próximo, mas não vai dar crédito a ouvir as palavras do Senhor. E na sequência, já no capítulo de número 11, entre os versículos de número 1 ao versículo de número 13, os irmãos vão acompanhar que Jesus ensina sobre a oração e como devemos orar. Vocês vão perceber que quem pergunta para Jesus acerca da oração, desde o capítulo de número 11, versículo 1, um dos discípulos, não fala se é de um dos 12 ou se é dos discípulos que estão acompanhando Jesus, porque Jesus não estava só sendo acompanhado pelos 12, havia uma grande multidão e parte dessa multidão também era discípulos de Jesus. Não faziam parte do colégio apostólico, mas eram discípulos de Jesus. Então, Lucas, o doutor aqui, ele não fala quem exatamente ou qual discípulo que mencionou. Mas a ênfase aqui é que o discípulo aqui, nesse momento, não está pedindo para Jesus ensinar eles como se deve orar para curar alguém, como se deve orar para que uma porta de emprego se abre. Esse discípulo está pedindo uma oração, ou melhor dizendo, pedindo uma orientação para Jesus, um ensino para Jesus de como é se relacionar com Deus, de como é falar com Deus. Então Jesus lança, como Mateus no seu evangelho, a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Então um dos discípulos, que não é mencionado o seu nome, enfatiza: mestre, como é que eu devo orar? Então Jesus agora, tanto é que esse discípulo não está perguntando: mestre, me ensine como orar para que eu receba a cura. Me ensina como eu orar para que eu seja próspero na vida material. Me ensina como eu orar para que eu receba as coisas desta vida, mesmo que muitas coisas sejam importantes para a nossa vida. Mas a ênfase do ensinamento de Jesus, baseado na pergunta desse discípulo, que Jesus até hoje abre esse espaço para mim e para você perguntar para ele, baseado em sua palavra, muitas coisas que nós não temos compreensão, não temos entendimento. Eu tenho aprendido nessa experiência do pastoreio e servindo a Deus, que antes de eu pedir qualquer aconselhamento para pessoas aqui desta terra, a minha primeira orientação, a minha primeira indagação, a minha primeira oração de pedir de direção, de sabedoria para o Senhor. Vocês vão ver nos cânticos dos salmos, principalmente relacionados ao rei Davi, em qualquer batalha que ele fosse entrar, em qualquer ação que ele fosse entrar, em qualquer atitude que ele fosse tomar, em qualquer decisão que ele fosse tomar, em qualquer batalha física ou espiritual, ou na sua vida sentimental que ele fosse entrar, a primeira coisa que o rei Davi fazia era orar ao Senhor, e isso requer relacionamento. Por isso que a parábola do amigo importuno, do capítulo número 11, que eu li com vocês a partir do versículo 5 até o versículo de número 18, ou melhor dizendo, de número 11, vocês vão acompanhar aqui que Jesus ele vai pegar um contexto aqui desde o capítulo número 10, o amor ao próximo que tem a sua importância, ouvir as palavras de Jesus que está entre os versículos de número 38 e 42, ao amor ao próximo do capítulo 10, do versículo 25 ao 37, que vai nos ensinar a orar, a se relacionar com Deus. E é interessante que quando eu incentivei você a prestar atenção
da forma que Davi teve as suas vitórias e as suas conquistas, nenhuma delas foram tomadas de decisão que ele não orasse a Deus ou buscasse ao Senhor. Vocês vão perceber que nenhuma das suas batalhas, nenhuma das suas pelejas que ele teve contra um dos seus piores adversários, mesmo ele tendo experiência militar, mesmo que o seu exército, mesmo que os seus homens, os seus valentes de Davi tivessem toda aquela confiança, todo bom manejo numa boa espada, tinha valente do rei Davi que com uma só mão, né, e várias horas, por vários dias, com a espada segurado na mão, matou muitos homens, somente um valente de Davi. Mas mesmo assim, todos eles pediam e seguiam uma direção do rei Davi, porque ele sentiu a necessidade de antes falar com Deus, de antes orar ao Senhor. Eu quero incentivar para os meus irmãos nesta live, para quem que depois desta live compartilhada ou numa sala de vídeo possa entender o teor da oração, porque a parábola do amigo importuno faz nos refletir acerca do relacionamento com Deus. E a oração é o centro dessa relação. Então por que muitas pessoas estão perdidas, tanto no seu casamento, como na sua vida profissional, na sua vida emocional e principalmente na sua vida espiritual? E talvez ouvindo essa live agora, ou ouvindo mais tarde, posteriormente, vão perceber que a ausência da oração. A oração é que este discípulo que está aqui dentro desse texto, que não é mencionado o seu nome, ele não pede para Jesus ensinar para ele uma forma de orar para que a porta se abra mais rápido. Ele pede uma orientação e o ensino de Jesus de como deve ser a oração. Então, quando nós lemos aqui no versículo de número 1 a 13, Jesus ensina sobre a oração e como devemos orar. Então, entendendo esta sequência, podemos perceber claramente que amar ao próximo, que está no capítulo 10, versículo 25 ao 37, ouvir as palavras do Senhor, que está no capítulo 1, e o versículo de número 13 do Evangelho de Lucas, no capítulo número 11, né? Ouvir as palavras do Senhor e orar corretamente são coisas que evidentemente andam juntas. Por isso que não pode haver esse desequilíbrio. Tem que haver a forma correta de fazer essa oração, e nós vamos aprender nesta live com o Senhor Jesus, né? E ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Senhor falar conosco, ficar atento ao que Deus está falando, até nesse processo difícil que eu e você está passando. Querida irmã, querido irmão, qual é o processo que você está passando? E Deus está utilizando os seus servos, até mesmo você com a Bíblia aberta, para ler as Escrituras. Deus tem falado com você, então tem que ficar atento ao amor ao próximo, né? Amar ao próximo, ouvir as palavras do Senhor, que está do versículo 1 ao 13 também, e orar corretamente, são coisas que evidentemente andam junto. Então a mensagem que se destaca nesta parábola é a seguinte: mesmo os homens que são maus e geralmente precisam de alguma motivação para fazer o bem, oferece ajuda ao amigo ou dá boas dádivas aos filhos. O que esperar então do Pai Celestial, que é longânimo e cuja nobre motivação não pode ser questionada de forma alguma? Certamente ele responderá de forma generosa às nossas petições. Então nós vamos perceber que existe aqui dentro de um contexto que eu preciso guardar isso no meu coração. São 3 pontos importantíssimos. Primeiro, o amigo importuno, aqui dentro de uma representação, representa eu e você. Somos esse amigo importuno. Segundo, dentro desse cenário e desses personagens, dentro da casa, né? O amigo dentro da casa com os filhos na sua cama representa Deus. O amigo que chegou de viagem representa a nossa necessidade. Então vamos sinalizar aí. Primeiro, o amigo importuno, né? Representa eu ou você. O amigo dentro de casa, com os filhos, na cama, representa Deus.
E por último, o amigo que chega de viagem representa a nossa necessidade. Presta bastante atenção que as casas do Oriente Médio, ou nos tempos de Israel, ou quando Jesus mencionou esta parábola, tentando ensinar para os seus discípulos a forma mais correta de orar, baseado no relacionamento com Deus, vocês vão perceber que as casas de antigamente, até hoje no Oriente Médio, na maior parte delas, elas são de um cômodo só. Então, no mesmo lugar que as pessoas se alimentam, é no mesmo lugar que ele se estende as suas esteiras para dormir à noite. Então existiam aquelas portas muito grandes, fechadas com trancas, que eu me recordo de um tempo atrás, ainda na minha juventude, que muitos pais de família fechavam essas portas pesadas e grandes, com os ferrolhos de madeira trancando de um lado para o outro, para fechar a sua casa. Então essas casas do Oriente Médio, elas além de ser pequena, não tem como as nossas o nosso costume de ter casa aqui 3, 4, 5, 6 cômodos. Pessoas têm até sobrado. Nessas casas era um cômodo, ou no máximo quem era mais abastados tinha dois cômodos, mas a maioria delas, como neste caso aqui, era um cômodo. Então neste cômodo se alimentava, cozinhava, e quando era noite recolhia-se as esteiras, se estendia no ambiente para que se dormisse. Então o dono da casa, desta casa aqui, estava já dormindo com os seus filhos. E o viajante que vinha de fora, alguém pergunta, mas por que esse viajante nessa parábola tem que importunar alguém que já está dormindo logo tarde da noite? Inclusive na cultura e no contexto e no costume deles, a maior parte das pessoas viajam à noite por conta do intenso calor. Então muitos viajantes visitavam as aldeias, as cidades, e chegavam mais de madrugada. E tinha um costume lá, e até hoje, que quando se chegasse a essa aldeia, esta vila, esta cidade, teria que receber essa pessoa que vinha de longe. E o pão é a representação da introdução e do princípio, que seria toda uma refeição. Porque em alguns textos, alguns vão entender que o alimento do judeu só era só o pão. Não, o pão era a introdução. Se colocasse o pão sobre a mesa, saberia que viria outras coisas mais para que a refeição fosse mais uma refeição mais apetitosa e uma refeição com mais conteúdo. Se recolhesse o pão ou não desse o pão, é porque aquela casa ou porque aquela família nem tinha condição de servir jantar, não tinha condição de servir almoço. Que é o caso aqui deste homem que recebe este viajante. Ele não tem alimentação suficiente e não existe nada aberto no momento para que dê alimento para aquele viajante. Eu quero recordar para vocês que este viajante aqui que vem de fora, representa a nossa necessidade. Porque quando a nossa necessidade ela vem, ela não avisa para nós que vai chegar tal horário, que dia que vai chegar, se é de madrugada, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Quem contava com essa pandemia agora, até o mês de fevereiro, até na semana do carnaval, ninguém contava com este momento. Ou seja, foi uma necessidade que o Brasil inteiro está passando, de cura, de restauração, de restituição. E eu não sei o que é que você está passando, mas o que você está passando, você não estava esperando. Então esse viajante aqui é uma representação das nossas necessidades que não tem hora para chegar. Então Jesus aqui nessa parábola do amigo importuno quer nos ensinar que este amigo que é importunado por este viajante nos representa. Dentro de casa com os filhos, na sua cama com os seus filhos, é a representação de Deus. Que mesmo que alguém esteja do lado de fora, lembre-se que quem está do lado de fora é um amigo. Eu quero que vocês entendam que esse amigo representa alguém que eu estou me relacionando no dia a dia. Por isso que quem está dentro da casa, que é amigo, não pode rejeitar, porque durante o dia, no outro dia, sairia a fama que alguém bateu na sua porta, mesmo que o texto aqui não está dizendo que bateu-se na porta
Só ouve alguém que está chamando, alguém que está suplicando. Eu quero enfatizar para os meus irmãos que a importância da parábola é que alguém que está dentro de casa com seus filhos é a representação de Deus. Alguém que veio buscar pão para um amigo que vem de viagem é alguém que está para clamar, que está para buscar pela necessidade de outro que está vindo de viagem. Vamos nos recordar que no contexto do capítulo número 10, Jesus, ele está ensinando sobre amar o próximo, e na sequência do capítulo 11, versículo 1 ao 13, ele está falando, só para incentivar isso, em ouvir as palavras do Senhor, porque nós falamos, temos que amar o próximo, temos que ajudar o próximo, mas no momento de ouvir a palavra do Senhor, Deus está falando, nós não estamos atentando para aquilo que Deus está falando, ou usando uma criança, um adolescente, ou um obreiro, ou um pastor, ou alguém da nossa casa, mas Deus está falando. O que Deus está falando nessa parábola do mordomo, do amigo importuno, ele quer nos mostrar que, acompanhado de uma atitude diligente, que estão em harmonia com o que estamos pedindo, vocês vão perceber que a parábola do amigo importuno nos motiva a bater, pedir, agir e perseverar. Então guarde isso no seu coração. A parábola do amigo importuno nos motiva a bater, ou seja, a pedir mais, agir mais e perseverar. Aqui há um convite à perseverança, à persistência. Vocês vão perceber que até a tradução dessa persistência, que às vezes ela é interpretada um pouco diferente. Vocês vão observar comigo no versículo de número 8, que eu fiquei muito tempo tentando entender aqui o versículo de número 8 do amigo importuno. Vocês vão observar o seguinte, que acabara de chegar de viagem e fez o que talvez para outras pessoas teria vergonha. O que é? Pedir ajuda. Alguém de um viajante que vem de fora, que não podia se recusar. Então esse alguém que sai de madrugada porque não tem pão para ajudar esse viajante. Então vai para a casa do amigo. Então na tradução do versículo de número 8, se este homem não se levantasse no outro dia, todos como a unidade iria desprezá-lo como alguém que não prestou socorro a um amigo. Ou seja, aquele que está dentro de casa e ouve o clamor de alguém que está chegando em torno de uma necessidade, de uma dificuldade. É Deus falando conosco. Nós não sabemos a que momento, a que hora, a que situação a nossa necessidade vai chegar, mas a necessidade chegou. E Jesus está ensinando para um discípulo que está perguntando no meio dos outros discípulos, no meio da multidão, como é que eu devo orar? Qual é a minha postura da oração? Então ele oferece e apresenta a oração modelo, que é a oração Pai Nosso, mas não termina a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, igual o evangelista Mateus, ele termina. Pelo contrário, Jesus ele fala sobre a oração do Pai Nosso, e para fechar isso, fundamentar isso, Lucas, de uma forma mais explicada, ele vai falar que Jesus lança essa parábola do amigo importuno, trazendo-nos a representação de um viajante que vem de longe, de madrugada, chegando tarde da noite, indo na casa de um homem para pedir pão, e este homem não tem. Por isso que no versículo de número 8, a persistência na oração não está em simplesmente ficar batendo na porta ou insistir para alguém que está lá do lado de fora que saia para o lado de fora. A persistência aqui, a perseverança ou a persistência vai nos trazer uma interpretação de que alguém que não queira passar vergonha com aquele viajante que está vindo de fora e precisa trazer e dar pão e alimento com condição para esse viajante. Então Deus está falando para os seus discípulos e para quem perguntou, que quando a necessidade vem, ela não fala dia, não fala hora, não fala momento, como essa necessidade chegou na sua vida, chegou na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Mas o texto vai nos enfatizar
que quem estava dentro de casa, mesmo não tendo condição, foi buscar quem tinha condição. É isso que Deus está falando conosco nesta noite. Se a necessidade chegou e eu não tenho condição de ajudar aquele que tem necessidade, eu vou buscar quem tem condição de responder. Quem tem condição de abrir as janelas do céu, da sabedoria, dar uma orientação, que é o nosso Deus, que está fazendo o papel aqui desse outro amigo que está dentro de casa. É interessante, queridos, que quando nós pegamos aqui o texto na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 11, aqui há um convite para a perseverança. Quando pedimos com sinceridade e buscamos segundo, essa perseverança, o resultado será a última promessa: a porta lhe será aberta. Quem está lá do lado de dentro, essa persistência, essa perseverança, está falando de alguém que está persistindo por outro que está com uma necessidade maior. Por isso que é bem interessante nós guardarmos o que é que Deus está falando aqui. A meia-noite revela o segredo da oração. Os 3 pães é o tipo da palavra de Deus e da comunhão e do corpo de Cristo. A porta fechada revela o poder da oração para abrir a porta. A porta está fechada, mas o poder da oração, lembra-se que o que Deus está falando aqui nesta noite, usando Jesus para falar e ensinar para os seus discípulos, é o poder da oração. E esse poder da oração está relacionado ao meu relacionamento com Deus. Pois ao desistir da oração, na verdade, estamos perdendo a fé. Porque que às vezes desanimamos e paramos de orar, diminuímos a nossa fé também, pois ao desistir da oração, na verdade, estamos perdendo a fé. Quem desiste de orar, bate até a porta se abrir. Então eu tenho que insistir, perseverar na minha oração. E o texto diz: se não for por amizade, está em Lucas capítulo 11, versículo 8. Percebe? Que independente se for ou não pela amizade, ou pela necessidade daquele. Olha o que o texto diz no versículo 8. Se não for por amizade, será por insistência, por perseverança. Isso quer dizer, se não for pela intimidade, pela comunhão que tem pela amizade de alguém, que você tem com Deus, será pela insistência. Então tem pessoas que vão encontrar dificuldade porque perderam o relacionamento com Deus. Mas nesta live o Senhor está nos ensinando a orar. E a oração modelo é a oração do Pai Nosso. E depois da oração do Pai Nosso, Jesus fez questão de mostrar esta parábola em Lucas, do amigo importuno, para nos insistir a nós entendermos que se não for por amizade, Lucas 11, 8, será por insistência, por perseverança. Isso quer dizer, se não for pela intimidade e comunhão, intimidade com Deus, comunhão com o Senhor. Intimidade com Deus não é só simplesmente porque alguém fala em outras línguas. Intimidade com Deus não é porque se leva oferta ou dízimo para a igreja, ou porque está todo dia no culto. Tem pessoas que estavam todo dia no culto antes desse isolamento. Mesmo assim, quando chegou agora o momento do isolamento, a parte deles se afastaram. Porque o que vale na oração é a intimidade com Deus, e a intimidade está relacionada com a oração. Então eu tenho que ter diante deste Deus esta amizade, esta intimidade, para quando eu estiver buscando a presença dele, invocando o nome dele, aí eu caio dentro do que os textos estão dizendo aqui. Se não for pela intimidade e comunhão que você tem com Deus, será pela insistência, ou seja, a palavra importuno traduzida aqui, persistência. Então a parábola do amigo importuno faz-nos refletir acerca do relacionamento com Deus, e a oração é o centro desta relação. Então você que parou de orar tem que voltar a orar, porque quando nós falamos de relacionamento e nós não temos relacionamento, então nós não estamos falando de amizade. Então Deus está nos dizendo, se você quer que as coisas acontecem, que Deus te dê vitória neste momento de enfermidade. Pastor, mas eu estou com a minha fé fragilizada. Mas por que a sua fé está fragilizada?
porque deixou-se de orar, ou deitado, ou em pé, ou sentado, ou passando pela fornalha de fogo. Você não deve parar de orar, porque a oração é o centro da relação ou do relacionamento com Deus. Então a parábola do amigo importuno vai nos falar e nos refletir sobre o relacionamento com o Senhor. Então podemos chamar o capítulo de número 11 de Lucas como estudo sobre a oração. Todo o capítulo, porque vai nos orientar, vai nos ensinar o que devemos fazer. E as lições da parábola do amigo importuno: primeiro, a parábola do amigo importuno motiva a pedir. Versículo de número 9, mostra 3 exortações e 3 promessas que vão aumentando de intensidade. Primeiro, pedir subtém de humildade e um reconhecimento de necessidade. Então a oração vai me levar ao relacionamento com Deus, e diante desse relacionamento vai me dar essa condição, por conta do relacionamento, de pedir, porque esse relacionamento me dá intimidade com Ele para me fazer esse pedido. Então, pedir subtém de humildade e um reconhecimento da minha necessidade. 2, nos mostra a buscar. Buscar é mais pedir e agir. Então, quando alguém fala em buscar, buscar é pedir, mas ao mesmo tempo agir. Vamos buscar a Deus. Então, buscar a Deus está falando, está relacionado em pedir e em agir. Tem alguém que diz assim: vamos buscar a Deus, vamos pedir para o Senhor nos dar vitória. Só que só fica no pedido e não há uma ação. Por exemplo, Senhor Deus, me dá entendimento das Escrituras. Estou dando só um exemplo. Senhor Deus, me dá entendimento das Escrituras. Mas aí não vai pegar a Bíblia para ler, não vai para a escola dominical, não vai fazer um curso teológico. Ou seja, o buscar aqui a motivação, né, da parábola do amigo importuno, que nos incentiva para isso. Primeiro, motivar, que está no versículo de número 9, que vai mostrar essas 3 exortações com essas 3 promessas. Nos motiva a buscar. Buscar está relacionado a pedir e agir. Então não adianta eu só pedir e me deitar e encostar: mas eu orei e Deus não me respondeu. É a mesma com alguém que está pedindo: Senhor, me abre uma porta de emprego, mas não faz o currículo, não se prepara, não acorda cedo para procurar o serviço. Então pedir aqui, ou melhor dizendo, buscar aqui, está relacionado em pedir e agir. Você agora, na oração, você pediu. Agora Deus está dizendo, relacionado ao versículo 9, tem que agir. E agir, ou seja, é um pedido com ação. Isso significa que a nossa petição deve ser sincera e acompanhada de atitudes. Então eu estou buscando ao Senhor. Então dentro dessa busca, eu estou pedindo e estou agindo. Senhor, eu estou buscando a Tua presença e creio na Sua ação. Mas para haver uma ação de Deus, eu estou pedindo, mas eu estou fazendo a minha parte, estou agindo. Então é acompanhado de atitude diligente, que estão em harmonia com o que estamos pedindo, para que a oração tenha uma sustentação. Lembre-se que o nosso tema principal hoje vem relacionado em 3 características: o amor ao próximo, ouvir as palavras do Senhor, que estão andando junto, e por último, nessa parábola do amigo importuno, além da persistência, além da perseverança, além de buscar, não é só simplesmente bater na porta, porque lá no texto não fala que ele bateu na porta, mas insistiu. Então quem estava lá dentro, lembra? Quem está lá dentro, dormindo com a sua família ou com os seus filhos, de qualquer forma que fosse levantar, vai prejudicar e acordar todo mundo, porque é um cômodo só no Oriente Médio. Mas alguém aqui está insistindo. Deus está falando conosco nesta noite. Você quer vitória? Precisa insistir. Você quer vitória nesse casamento, nesta família, neste processo que estamos passando? O viajante são as nossas necessidades. O amigo que sai da sua casa e não tem o que oferecer, né? E vai até a casa do outro amigo, que é a representação de Deus, somos nós. Nós vamos chegar, pegar nossa necessidade. Alguém que veio de longe, ou seja, essa necessidade que veio, só Deus sabe de onde veio. Você não estava esperando, mas o vento soprou. O vento veio sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o nosso Brasil.
sobre a sua vida. O vento veio. É um viajante que veio do lado de fora. Agora você pegou esse viajante que bateu na sua porta no momento inesperado da madrugada ou da noite ou do dia que você não tinha consciência disso, mas bateu na sua porta. Eu estou pregando para pessoas aqui e para pessoas que depois dessa live compartilhada vão ouvir também, que o amigo importuno vai importunar, ou seja, para não passar vergonha com os seus vizinhos no outro dia, porque o viajante veio de longe. Então ele sai da sua casa. Porque parem para pensar, o viajante veio de longe, ou seja, a necessidade do irmão ou da irmã. Vem uma necessidade, vem uma dificuldade, mas agora eu vou apresentar para o meu amigo. Quem é esse meu amigo da parábola? É o nosso Deus, é Jesus. Que você não é que você vai importuná-lo, pelo contrário, ele quer que você busca, e essa busca está relacionada no pedir e no agir. Por isso que Jesus, ele pega esse questionamento, essa pergunta desse discípulo que não tem nome e explica para ele. Aqui está a oração modelo, e dentro da oração modelo eu vou dar a base do amigo importuno, um viajante que vem de fora e que bate na porta de alguém. Esse alguém para que não passe vergonha, porque o texto aqui de persistência, ou ele persistiu, é alguém que não quer passar vergonha com alguém que está do lado de fora. Então, as necessidades chegou na minha vida, chegou na sua vida, eu vou buscar a Deus. Eu sou essa pessoa que a necessidade chegou. Você é essa pessoa que a necessidade chegou. Só que nós não tínhamos como resolver a necessidade deste próximo. Como resolver essa necessidade sua que você está passando. Então temos que fazer o quê? Sair do nosso lar. Abrir esta live, abrir a palavra de Deus, levantar o momento de intercessão. Se você não tiver força de dobrar o joelho de madrugada, mas ande a sua casa de madrugada fazendo a intercessão. Por quê? Porque esse homem que veio do deserto, do Oriente Médio, e bateu na porta de alguém, porque achava que esse alguém tinha alimento. Este alguém não tinha alimento, não tinha pão para apresentar, mas foi na casa de um amigo. Ele se lembrou: eu tenho um amigo, eu tenho um representante que me relaciono com ele todos os dias, eu vou lá. Então quando chega na casa desse amigo, esse amigo é Deus, que se levanta a qualquer hora, a qualquer momento, para responder e resolver as nossas necessidades. Então a necessidade veio. Então você trouxe agora para esta live para apresentar diante de Deus. Este amigo que está dentro da casa com os seus filhos, ele não tem só o pão. Vocês vão ver que aqui no texto, o versículo vai dizer que além de dar pão para o seu amigo, ofereceu mais coisas que ia fazer parte da refeição do seu amigo. Então Deus é assim, não vai nos conceder simplesmente o que é que nós estamos pedindo ou a nossa necessidade. A visitação de Deus na sua casa, independente onde quer que você esteja neste momento, independente qual hora, qual dia, qual momento que você vai ouvir esta live, Deus está dizendo assim: olha, eu sou este homem, este amigo que está dentro de casa. Você pode falar comigo, você pode clamar a mim, ou você batendo na porta, ou você gritando na porta, ou você intercedendo para que não acorde os meus filhos. Deus está dizendo: eu vou levantar a qualquer hora e vou dar não além do pão que cumpre ou dá a sua necessidade, mas eu vou te dar vitória nas causas insolúveis, que são necessidades grandes para a sua vida. Glória a Deus, glória seja dada ao nome de Jesus, glória a Deus. Esse viajante veio de fora, as nossas necessidades. Esse homem, que esse viajante bateu na porta. Ô irmão, que hora, que dia, que momento que essa necessidade bateu na sua porta. Pastor Geraldo, já tem um ano que esse viajante veio, bateu na minha porta, mas eu não tenho condição de me levantar daqui, estou fraco espiritualmente, estou quase desviado dos caminhos do Senhor, estou sem força de orar.
Isso que o Senhor está falando sobre relacionamento com Deus, eu já não sei há muito tempo, mas Deus está dizendo, clama a Deus, que é um amigo especial, que está dentro de casa. Oh, glória seja dado a Jesus, que não vai dar somente o pão, vai dar algo a mais, para que você possa ter uma refeição ainda melhor, como fez com o seu amigo. Então, da mesma forma, meus queridos, que não tem hora, não tem momento das necessidades de chegar ou bater na nossa porta. Como também não tem hora do nosso amigo Jesus atender a nossa necessidade. Glória seja dada a Jesus. Mas há aqui uma importância muito grande de alguém que já estava dentro da sua casa, mas o viajante veio e ele teve que sair de dentro da sua casa. Isso é eu e você. Eu quero ter vitória nesse momento, mas eu não quero sair de dentro da minha casa. Você tem que sair de dentro da sua casa. O viajante bateu na porta, é a necessidade, uma enfermidade, um desemprego, a vida sentimental destruída, o namoro, o noivado, o casamento, está batendo na porta, a falta de pão, a falta de alimento, a falta de alegria, a depressão bateu na sua porta, a angústia bateu na sua porta, a morte bateu na sua porta, a desilusão, a falta da autoestima para trabalhar, para estudar, você que teve uma perca enorme e veio uma grande necessidade, um grande vento bateu na sua porta, em vez de você sair para fora e buscar com seu amigo, que você sabe que ele é seu amigo, todo dia ele tem comunhão com você, mas por causa dos problemas da vida, quebrou seu relacionamento, parou de falar com Deus, parou de orar com o Senhor. Mas Deus nesta noite, nesta live, está nos ensinando que a oração modelo, a oração do Pai Nosso, é uma das bases para nós nos dirigirmos a Deus. E a oração do amigo importuno é para dizer para mim e para você, mesmo que a necessidade venha como esse viajante, não tendo hora, não tendo dia, não tendo mês, não tendo ano, bateu na sua porta, você está com medo de sair, mas Deus está dizendo, saia da sua casa, vá bater na porta chamado Jesus de Nazaré. Ele não tem hora, não tem dia, não tem madrugada, a qualquer hora, como esse momento, se você clamar a Ele, se você interceder a Ele não vai só te dar o pão, mas tudo aquilo que você tem mais necessidade, Deus vai visitar a sua família para a glória de Jesus. Oh, aleluia! Que presença gloriosa! Que presença gloriosa! Eu estou terminando, estou indo para a conclusão, mas segure só mais um pouquinho. Segure mais um pouquinho. Então aqui há um convite. No capítulo número 11, a perseverança. Quando pedimos com sinceridade, buscamos segundo a vontade de Deus e batemos com perseverança, o resultado será a última promessa. A porta lhe será aberta. Em quarto lugar, a parábola do amigo importuno ensina que para Deus nunca é tarde da noite, nunca é tarde da noite. Isso significa que não existe hora inapropriada para Deus, para recorrermos a Ele. Nosso Pai Celestial nunca é importunado quando um dos seus filhos o procura. E o melhor, Ele nunca é pego de surpresa. Então eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Para quem entrou agora, ou para quem está ouvindo essa mensagem desde o início, lembre-se, alguém que vem de viagem à noite, isso são as nossas necessidades. Bate na porta, isso é eu e você. Vai até o amigo, isso é Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Então a parábola do amigo importuno, ela mostra, entre tantas coisas, como fazer a Deus um pedido correto na oração. Eu vou orar com você e é bom que você grave essas palavras no coração. A parábola do amigo importuno, ela nos mostra, entre tantas coisas, como fazer a Deus um pedido correto na oração. Jesus falava de oração antes de contar esta parábola. 11, do versículo 1 ao 4. E agora usa a parábola para ensinar coisas profundas sobre o modo, a forma e o poder da oração. Então o amigo importuno
representa eu e você. O amigo dentro de casa com os filhos, Deus. O amigo que chegou de viagem representa a nossa necessidade. Quantos nessa noite têm necessidade para apresentar diante do Senhor? Lembre-se que na introdução da mensagem, nós falávamos do capítulo número 10, lá nos últimos versículos, as 3 formas relacionadas, né? Como devemos orar. Então, entendendo esta sequência, podemos perceber claramente que amar ao próximo, ouvir as palavras do Senhor e orar corretamente são coisas que evidentemente andam junto. Grave no coração. Aleluia. Amar ao próximo, ouvir as palavras do Senhor e orar corretamente são coisas que evidentemente andam junto. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Talvez algum viajante tenha chegado a qualquer hora, a qualquer momento, batendo na sua porta. E você tem medo de sair, é muita necessidade. Parou de orar. Tem muitas pessoas que estão ouvindo essa live agora e outros que vão ouvir depois dela compartilhada, que estão vivendo casamentos quase destruídos. Falta oração, falta orar correto. Orar é ter relacionamento com Deus. E a base desse relacionamento com Deus é a oração. Você parou de orar, aí vai xingar palavrão, vai perder a direção, vai falar, eu não quero servir mais a Deus mesmo, porque parou de orar. Não tem força de dobrar o joelho, anda pela casa. Fale com o Senhor, busca o Senhor, invoque o nome de Deus, mas ora de forma corretamente. As necessidades chegou, temos que falar com Deus. Só para concluir o versículo de número 9, que é a base de tudo isso. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batem e as portas serão abertas. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Então, resposta de oração. Não só porque estamos vivendo esse momento, sempre houve necessidade de orar. Os meus primeiros pastores, a primeira coisa quando alguém aceitava Jesus como Salvador, segunda-feira na oração. Os discípulos de hoje, que estão aceitando Jesus como Salvador hoje, os irmãos estão levando eles para o congresso. Não, errado. Primeiro ensinamento dos nossos primeiros pastores. Aceitou Jesus, culto de oração, escola dominical, doutrina, ouvir a palavra, orar ao Senhor, relacionamento com Deus. Glória a Jesus. Pastor Geraldo, disse: meu relacionamento com Deus foi quebrado. Eu quero orar para que esse relacionamento seja renovado hoje. E todas as suas necessidades, apresenta elas na presença de Deus. Mas uma coisa, vamos orar correto. Vamos buscar, mas buscar está relacionado em pedir e agir. Aí eu busco, mas fico com a mão no queixo. Aí eu busco, mas Deus não falou agora, não respondeu agora, eu vou desistir, vou cruzar meus braços. Ah não, eu vou pedir oração para um e para outro, porque eu não estou aguentando, não estou suportando mais, não tenho mais convicção. Não, vamos orar, mas vamos orar correto. Vamos gravar no nosso coração. Alguém que veio do deserto, as nossas necessidades, bateu na porta de alguém que não tem mais nada dentro de casa. É para quem eu estou falando. Na vida emocional, espírito, não tem mais nada. Eu não tenho o que apresentar para minhas necessidades que chegou agora. Eu não tenho como eu resolver. Tem pessoas que estão me ouvindo nessa live agora. Eu não tenho como resolver essa minha necessidade. Então o que você faz agora? Você sai da sua casa e vai para a casa do seu amigo. Quem é seu amigo? Se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não tem hora, não tem dia, não tem momento. Na hora que você bater, na hora que você gritar, na hora que você clamar, ou no íntimo, ou no âmago da sua alma, Ele vai responder a sua oração. Não vai trazer só o pão, mas vai trazer algo a mais. Oh, glória seja dado a Jesus. Receba da parte de Deus esta mensagem da parte do Senhor. Querido Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos por cada pessoa, aqueles que entraram, aqueles que saíram, mas aqueles que saíram e depois entraram de novo, mas agora aqueles que estão entrando agora, mas aqueles que entraram no início e estão até agora e não saíram. Senhor, as necessidades batem na nossa porta todos os dias. E às vezes nós não queremos sair de dentro da nossa casa,
que está relacionado a não buscar ao Senhor. Deus tenha misericórdia. A relação em buscar a Ti está relacionada em pedir e agir. Eu não posso só buscar ou pedir sem agir. Eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que pedir, mas eu tenho que agir. Senhor Jesus, não tem horário, não tem momento, não tem dia. A qualquer hora que nós abrirmos a nossa boca, a qualquer hora que nós exercitar a nossa fé, buscar ao Senhor, ter misericórdia desse lar que o diabo tem quase destruído, porque falta oração, falta relacionamento com Deus. Quem está reconciliando com o Senhor nesta live, que o Senhor possa ter misericórdia. O desviado que está voltando para os seus caminhos, aquele que nesta live está aceitando o Senhor como Salvador. O Senhor é o pão vivo descido do céu. Eles estão apresentando diante de Ti o obreiro, o irmão, a irmã, aquele que está reconciliando, aquele que está aceitando o Senhor como Salvador. Tem as suas necessidades, eu tenho as minhas necessidades. Mas as minhas necessidades têm que estar relacionadas à oração, a buscar o Senhor, a invocar o nome do Senhor. A igreja tem caído, Senhor Jesus, num descrédito tão grande, porque parou de orar. Parar de orar, Senhor, é parar de ter relacionamento contigo, é parar de ter comunhão com o Senhor. Senhor, nesta noite, renova esta comunhão, que possamos renovar este pacto de voltar a orar. Quem orava de manhã, volte a orar de manhã, ou à tarde, ou à noite. Dá condição para esta mulher, dá condição para este homem, que talvez esteja dizendo na oração: Senhor, eu não tenho horário, mas Deus, que ele possa clamar, que ela possa buscar. O texto está dizendo que aquele amigo que estava dentro de casa, de tanto insistir, para não passar vergonha, para que outros do outro dia não fossem dizer: olha, eles clamaram ao Deus deles e Deus deles não respondeu. Pelo contrário, não tem hora, não tem dia, não tem momento, ou de madrugada, ou à noite, ou agora. Clama, meus irmãos. Não tem hora, não tem dia, não tem momento para a necessidade chegar, mas também não tem hora, não tem dia, não tem momento para Deus agir. Ó Deus agindo na sua vida agora, ó Deus respondendo a sua oração agora, ó Deus te levantando agora, ó Deus te dando força agora, ó Deus te curando agora. Põe a mão sobre a sua cabeça e receba renovação, receba restauração, receba libertação, receba cura no nome de Jesus. Da mesma forma que as nossas necessidades não tem dia, não tem mês, não tem hora, não tem ano para chegar, o nosso Deus também, a qualquer momento que tu clamar a Ele, Pai nosso que estás no céu, a oração modelo, a oração padrão, que é glorificado do Senhor, ó grande Senhor, ó Senhor dos exércitos, Deus conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, habita em nós o teu reino, a tua presença, libertando, restaurando e curando. Senhor, renova as forças desta mulher nesta noite. Enfermidade, eu te ordeno agora, sai deste corpo, sai deste sangue, sai destes ossos, sai desta mente, sai deste coração, sai desta alma. Eu ordeno agora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, Deus abençoe a vida de vocês e guarde esta palavra do Evangelho de Lucas, capítulo número 11, do versículo 1 ao versículo de número 13. A parábola do amigo importuno. A parábola do amigo importuno. Glória seja dada a Jesus. Aleluia. Deus tem vitória para você. Toma posse desta bênção, desta vitória da parte de Deus hoje, em nome de Jesus. A necessidade chegou, vai até o amigo, clame a Ele. Esse amigo é Jesus. Que Deus em Cristo abençoe todos os nossos irmãos. Um grande abraço. Quando for quinta-feira, a nossa live, no mesmo horário, às 19h30, estaremos aqui abrindo. A nossa live começa com oração e termina com palavra, e o finalzinho com a conclusão, oração novamente. A nossa live não tem o intuito de promover ministério, o intuito de promover político, o intuito para promover pregador. Não. A nossa live tem o intuito de promover o reino de Deus em sua glória. Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu emprego. Que Deus abre porta onde não tem porta para você, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.